Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, como diz aí o professor Silas, né? A todos vocês, tá? Hoje nós estudaremos a primeira parte de um conteúdo extremamente importante para o exame da ordem e também para concursos públicos, né? Que é o assunto denominado prisão em flagrante. A prisão em flagrante nós dividiremos em duas partes. A primeira parte, que nós estudaremos o conceito e as espécies de flagrante, tanto em questão relacionado à teoria, ou seja, a doutrina, como a própria lei seca, tá certo? E numa segunda parte, eu já entro com vocês, né, na procedimento da prisão em flagrante, questão de comunicação, aquele registro da prisão. Nesta primeira parte, por ser um conteúdo bastante complexo, e dá para explorar bastante itens, né, de um edital de concurso, até mesmo no exame da ordem, tanto em primeira fase quanto em segunda fase, nós dividiremos em duas partes, tá certo? Ok, então. Prisão em flagrante, tá certo? Prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante, senhores? Tá? Conceito de prisão em flagrante é a restrição da liberdade quando o agente for encontrado praticando uma infração penal, acabar de praticá-la, for perseguido ou encontrado em situação que presuma ser o autor da infração. A prisão em flagrante é a hipótese de cerceamento da liberdade quando alguém encontrar numa das espécies de flagrante. Pelo conceito, você já verifica as espécies de flagrante, porque olha só, quando alguém for encontrado praticando a infração penal, tá certo? Praticando significa o quê? Que o indivíduo deu início à execução de um crime e, antes de terminar a empreitada criminosa, antes de encerrar o iter criminis, o agente foi preso, por isso no gerúndio, praticando a infração penal. Tá? Quando acabar de praticá-la, aqui ele terminou a execução, mas foi preso sem ter tido tempo de correr, de fugir, em flagrante. Ou quando o sujeito for perseguido ou encontrado. Ora, praticando e acabar de praticar é o que se chama de flagrante próprio, ou perfeito, ou verdadeiro. Vou bater nisso com você daqui a pouco. Quando for perseguido, sujeito, ou no meio do caminho, né, do iter criminis, foi interrompido e saiu correndo, seja a vítima, terceiro, policial, perseguiu o indivíduo, né, ou terminou de praticar e também foi perseguido, nesta hipótese de flagrante, é o que se chama de flagrante impróprio, imperfeito, quase flagrante, não real, não verdadeiro, né? Ou quando ele for encontrado em situação que presuma ser o autor da infração. Este encontrado é o que se chama de flagrante presumido, flagrante fictício. O sujeito é encontrado com armas, objetos, instrumentos ou papéis que presumam ser ele o autor do fato, desde que seja encontrado logo depois, ao passo que a perseguição tem que ser iniciada logo após, tá? Então, senhores, do conceito da prisão em flagrante, tem algumas particularidades muito importantes. Por exemplo, a prisão em flagrante exige ou dispensa a ordem judicial? Muito bem, dispensa a ordem judicial. E por que dispensa a ordem judicial? Pelo simples fato de que basta que o indivíduo se encontre em uma destas situações, praticando, acabou de praticar, perseguido ou foi encontrado por acaso, desde que a perseguição seja logo após, ou o encontro dele, indivíduo, com objeto, arma, instrumentos ou papéis, seja logo depois. Eu volto nisso daqui a pouco para você. Senhores, a prisão em flagrante, então, é a prisão, né, cautelar, que dispensa, a prisão provisória, que dispensa, tá, ordem judicial. Não precisa de ordem judicial. Toda prisão provisória necessita de ordem judicial. Isto é falso. Nem toda prisão provisória. A preventiva precisa, a temporária precisa.
a prisão em flagrante dispensa, porque basta que o indivíduo se encontre em uma das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, que nós bateremos item por item, tá certo? Muito bem. Então, é a prisão que ocorre quando o sujeito se encontrar em estado de flagrância, tá certo? Muito bem. Sujeito da prisão. Quando se fala em prisão, você pensa o seguinte: alguém dá a voz de prisão e outra pessoa sofre a prisão. Quando se fala em sujeito da prisão, você automaticamente é remetido para no mínimo duas pessoas. Alguém prendendo e alguém sendo preso. Estes personagens da prisão é o que se denomina de sujeito da prisão em flagrante. Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo é aquele que dá a voz de prisão. É você que está prendendo o marciano, é o policial ou qualquer do povo, tá certo? Sujeito ativo é quem prende, a grosso modo, tá certo? É quem dá a voz de prisão, tá? O sujeito ativo, ele se divide em, ou pode ser obrigatório, também chamado de compulsório, tá? Obrigatório ou compulsório. Sujeito ativo obrigatório ou compulsório, que está lá no artigo 301 do CPP, são as autoridades policiais ou seus agentes. Eles, ou ele, o sujeito ativo obrigatório, ele tem a discricionariedade para prender ou a obrigação? Ele é obrigado, então ele tem o dever de prender quem quer que esteja ou quem quer que for encontrado praticando uma infração penal, quando acabou de praticar, quando foi perseguido ou quando foi encontrado em situação de flagrante, tá certo? O sujeito ativo obrigatório, ele tem o dever de prender em flagrante quem porventura se encontrar em uma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, tá certo? Ou até mesmo do 303. Muito bem, tá? Ao lado do sujeito ativo obrigatório, né? O delegado é obrigatório? É obrigado? É. O policial militar? É. O juiz é? Depende, porque ele não é autoridade policial, e o 302, isso já caiu na prova. O 302 fala, autoridades policiais ou seus agentes deverão prender em flagrante. Isto é o sujeito ativo obrigatório. Também temos o sujeito ativo facultativo, né? Isto sim é o discricionário, tá certo? Quem se encaixa no sujeito ativo facultativo? Qualquer do povo, tá certo? Eu não sou policial, eu sou um cidadão comum. Você que está me assistindo, você é um policial. Tá certo? Você tem a obrigação ou a discricionariedade, a faculdade de prender. Você tem a obrigação. Eu não sou policial, eu sou um cidadão comum. Eu tenho a obrigação ou eu tenho a discricionariedade e a faculdade? Eu sou qualquer do povo, eu tenho a faculdade. Tá certo? Tá? Eu sou um sujeito ativo, por exemplo. Eu estou lá no bar, deparo com uma briga, o cara saca de uma arma. Eu posso dar voz de prisão para ele? Pode. Se você for louco, você dá voz de prisão para ele, Marciano. Você vai ver o que acontece. Mas eu posso. Tá certo? Eu não sou obrigado. Eu não dei voz de prisão para ele. Eu vou responder por prevaricação? Por alguma coisa? Não. Eu não sou autoridade policial, eu não sou o sujeito ativo. Eu vou responder por qualquer um crime? Não. Por omissão? Não. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho apenas o poder simbolizado na discricionariedade, numa faculdade. Tá certo? Se eu prender, eu estou no exercício regular de um direito assegurado no artigo 301 do CPP. Tá certo? Que é o direito de prender alguém. Mas se eu não prender, eu não vou responder por isso. Por quê? Eu não sou policial, eu não sou sujeito ativo obrigatório. Tá certo? Tranquilo isso aqui. Daqui nós podemos resumir o seguinte, então, senhores.
No que tange ao sujeito ativo, aquele que dá a voz de prisão, temos a categoria do obrigatório, autoridades policiais e seus agentes, aparece o verbo dever para ele, e o facultativo, qualquer do povo pode, mas não é obrigado. Muito bem, tá certo? Obrigatório e facultativo, tranquilo. Por outro lado, se o sujeito ativo é quem dá a voz de prisão, quem sofre a voz de prisão é o sujeito passivo. Sujeito passivo é o autor da infração penal. É o sujeito ativo do crime, concorda comigo? É aquele que está praticando, que acabou de praticar, que foi perseguido ou que foi encontrado em situação de flagrante. Muito bem. O sujeito ativo, o sujeito passivo é aquele que sofre a prisão. Ele pode ser qualquer pessoa, tá certo? Qualquer pessoa que for encontrado em situação de flagrante delito. Qualquer pessoa que foi encontrado praticando o crime, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após a prática, ou quando for encontrado com objeto, armas, papéis ou instrumentos que levam a presumir ser ele o autor da infração. Qualquer pessoa, tá certo? Sujeito passivo, tranquilo, é aquele que sofre a prisão, qualquer pessoa. Até aí todos nós sabemos, tá? Ocorre que, está aqui o artigo 301, senhores, que fala do sujeito da prisão. Qualquer do povo poderá, até aqui, ó, qualquer do povo poderá. Que categoria de sujeito da prisão? Sujeito ativo, facultativo. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, olha o verbo de, aqui, ó, deverão, dando conotação de obrigação, de compulsoriedade, obrigatoriedade. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prenderem quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Sujeito ativo obrigatório, sujeito passivo. Ó, quem quer que seja encontrado. Qualquer pessoa que for encontrada. Tá? Numa das situações de flagrante, que nós estudaremos daqui a pouco, tá certo? Aqui simboliza, então, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O que interessa para nós aqui, muito cuidado, porque numa prova objetiva, em flagrante indica a alternativa correta. Letra A. Qualquer do povo deverá, e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Olha o que eu fiz, troquei o verbo. Qualquer do povo deverá. Não, é qualquer do povo poderá. O examinador pega esse verbo, joga para cá, no lugar do deverão, pega o deverão e joga para o lugar de poderá. E fica assim, qualquer do povo deverá, e as autoridades policiais poderão. Não, eles não poderão, as autoridades policiais, eles deverão. Eu, qualquer do povo, poderei, tá? Poderá qualquer do povo efetuar a prisão, tá certo? De quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Qualquer pessoa que for encontrada em situação descrita no artigo 302 do CPP. Muito bem. Este 301, parte final, quando fala quem quer que seja encontrado em flagrante, ele encontra uma restrição, certas restrições no que tange a determinadas pessoas. Muito bem, Marciano, você está dizendo que qualquer pessoa, então, pode ser presa em flagrante, não é isso? É. E o diplomata, Marciano? E o presidente da República? E o promotor de justiça? E o senador? Muito bem. Então, este 301 do CPP, ele apresenta, ele encontra certas restrições ou certas restrições no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo na Constituição Federal, e também na Convenção de Viena, porque nem todo mundo, né, apesar do 301 fala, quem quer que esteja praticando uma infração, quem quer que for encontrado em flagrante delito, não é bem assim, porque se a questão envolver restrições à prisão, nós temos que saber que nem sempre será possível prender determinada pessoa quando for encontrado praticando um crime.
Tá certo? E é o que nós denominamos de restrições quanto à prisão em flagrante. Esse tópico é para dizer para você assim, vem cá, quais as autoridades, quais as pessoas que não poderão ser presas em flagrante delito, ou, quando possível, quais os crimes que admitem, ok? Vamos lá, então. Diplomata não está sujeito, não é sujeito passivo de uma prisão em flagrante. Por quê? Porque a Convenção de Viena de 1916 dá uma imunidade ao diplomata no sentido de que só o Estado acreditante, né, pode conduzir a persecução criminal. O diplomata não está sujeito à prisão em flagrante. Não interessa se o crime é grave ou leve, não interessa se o crime é hediondo ou não, tá certo? Ele não está sujeito à prisão em flagrante, o diplomata, tá certo, pessoal? E inclui também aqui, senhores, a família do diplomata que acompanhou o diplomata, tá certo? O diplomata venezuelano, por exemplo, trouxe a sua esposa, trouxe a sogra, trouxe o cunhado. Como veio de lá, do país de onde está vinculado o diplomata, os seus familiares também estão protegidos. Se ele constituiu família no Brasil, aí não. Também recebe a imunidade, senhores, os serviços, o serviço de apoio, o serviço administrativo do diplomata, o seu assessor, seu motorista, etc., que acompanhou o diplomata. Ah, não, contratou o marciano, que é brasileiro, residente no Brasil. Negativo, aí eu não tenho imunidade, tá certo? Então, o diplomata não está sujeito à prisão em flagrante. Muito bem. Presidente da República não está sujeito à prisão em flagrante. Presidente da República, a Constituição Federal determina que ele só pode ser preso após sentença definitiva transitada em julgado. Não é isso? E os senhores já estudaram em direito constitucional que o presidente da República, no exercício do mandato, ele só responde por crimes inerentes à sua função, praticada no exercício da função. E mesmo para estes crimes, ele não pode ser preso em flagrante. Por quê? Porque só é possível a prisão do presidente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. E nós sabemos que a prisão em flagrante é antes da sentença condenatória. Aliás, a prisão em flagrante, nós estudamos no inquérito policial, o auto de prisão inaugura o inquérito policial. Não há que se falar em sentença condenatória. Portanto, o presidente da República não está sujeito à prisão em flagrante. Aí vem a prova para você dizendo o seguinte, ó. O presidente da República não está sujeito a qualquer espécie de prisão. Falso. Porque no que tange a prisão definitiva, ele pode ser, sim, preso. Agora, a prisão definitiva exige sentença transitada em julgado, o que é incompatível com a prisão em flagrante, tá certo? Deputados federais, deputados estaduais e senadores também também têm proteção, têm imunidade no que tange a restrição à prisão em flagrante. Porém, ao contrário do diplomata e do presidente da República, que em crime nenhum está sujeito à prisão em flagrante, o deputado federal, o senador e o deputado estadual, estas autoridades só poderão ser presos em flagrante quando o crime for inafiançável, crime hediondo ou equiparado, tortura, terrorismo, tráfico ilícito entorpecente, né? Ação de grupo armado, tá certo? Muito bem, tortura. Cuidado, senhores, com os deputados federais, senadores e deputados estaduais, porque, em hipótese, sobre a prisão em flagrante indica a alternativa correta, ou sobre os sujeitos da prisão indica a alternativa correta. Os parlamentares, vírgula, em hipótese alguma, vírgula, poderão ser presos em flagrante. Falso ou verdadeiro? Falso, porque ele pode sim, quando o crime for inafiançável, tá certo? Não poderão ser presos quando o crime for afiançável, tá certo?
Quando não se tratar de crime hediondo, tortura, terrorismo, tráfico, racismo ou ação de grupos armados contra o Estado de Direito, né? Aí, se não referir a esses crimes, aí o parlamentar, seja ele federal ou estadual, não pode ser preso em flagrante. Por exemplo, Marciano é deputado federal. Foi flagrado, tá? Praticando um furto. Furto é afiançável. Está sujeito à prisão em flagrante? Não. Não estou dizendo que não estou sujeito a processo. A prisão em flagrante? Não. Claro que o policial vai fazer o boletim de ocorrência, tudo bem. Mas prisão em flagrante? Não. Porque a Constituição Federal fala que, desde a expedição do diploma, só poderão ser presos por crime inafiançável. Preso em flagrante por crime inafiançável, tá certo? Muito cuidado. Já o presidente da República, o diplomata, não interessa se é afiançável ou inafiançável. Não poderão ser presos em flagrante. Membros do Poder Judiciário, ou seja, juízes e promotores, membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, segue a regra do parlamentar. Só pode ou só poderão ser presos em flagrante se o crime for inafiançável. Não admite fiança, aí pode prender. Admite fiança, não tem prisão para membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, seja Ministério Público da União ou Ministério Público dos Estados, tá? O advogado, muito cuidado com o advogado. O advogado pode ser preso em flagrante? Pode, agora muito cuidado. Por quê? Porque se o advogado estiver no exercício da profissão, por crime inerente no exercício da profissão, aí, senhores, ele não poderá ser preso em flagrante, tá certo? Se estiver ligado ao exercício da profissão, porque senão cai lá. Se o advogado, em hipótese alguma, poderá sofrer prisão em flagrante. Isto é falso, tá certo? Ele tem a imunidade para aqueles crimes que estiverem ligados com o exercício da profissão. Aí, tá, não pode ser preso em flagrante, tá? Crimes de menor potencial ofensivo. Senhores, muito cuidado com crime de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo também tem restrição. Por quê? Porque diz a 9.099 que em crime de menor potencial ofensivo não se lavra o flagrante, mas sim termo circunstanciado. Muito bem, muito bem. Agora, senhor, veja bem. Às vezes o examinador vai dizer para você, em hipótese alguma, em crime de menor potencial ofensivo, será possível a prisão em flagrante. Isto é falso. Em regra, não se impõe o flagrante quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes cuja pena não ultrapasse a 2 anos. Agora, não é toda e qualquer hipótese. Por quê? Porque você vai ver no dispositivo, que eu apresentarei para você daqui a pouco, que se o indivíduo não assumir o compromisso de comparecer no juizado, ele pode sim, mesmo em crime de menor potencial ofensivo, sofrer a prisão em flagrante e ter contra ele um auto de prisão em flagrante. Tá certo? Agora, se ele foi conduzido ao juizado especial, ou na impossibilidade de conduzi-lo, se ele assumir o compromisso de comparecer ao juizado, não impõe a prisão em flagrante. Lavra o termo circunstanciado e libera o sujeito. Por exemplo, você é policial, prendeu o Marciano por desacato. Desacato é um crime de menor potencial ofensivo, tá certo? Muito bem. O delegado falou, Marciano, isso é um crime de menor potencial ofensivo. Eu vou fazer aqui um documento, você se comprometendo a comparecer no juizado especial. Não vou me comprometer, delegado. Ah, não vai? Não vai. Então eu vou lavrar o flagrante contra você. Não, mas é crime de menor potencial ofensivo. O delegado vai retrucar. Não, Marciano. A lei 9.099 não impede o flagrante totalmente, ou em qualquer hipótese. Lá diz o seguinte, se
o preso, se o capturado for conduzido, não tem como conduzir você agora. Você não quer assumir o compromisso de comparecer no juizado, então eu sou obrigado a lavrar o flagrante. Muito bem, tá certo? Então cuidado. Em hipótese alguma, o crime de menor potencial ofensivo será objeto de prisão em flagrante. Falso. Falso. Pode ser. Em regra, não, mas pode ser, tá? Muito bem. Olha aqui o dispositivo de tudo isso que eu falei. Começando pelo presidente da República. Artigo 86 da CF, parágrafo 3º, diz o seguinte: enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Não estará sujeito à prisão. Ora, aqui está usando prisão em gênero. Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. A prisão provisória, em qualquer das suas modalidades, seja flagrante, preventiva ou temporária, não é compatível, não se aplica ao presidente da República. Por quê? Porque o parágrafo 3º exige sentença condenatória. E não é possível uma prisão em flagrante se oriunda de uma sentença condenatória. Evidentemente, isso é incompatível, já que a prisão em flagrante leva-se em consideração o estado de flagrante delito. Muito bem, tá certo? Está aqui o dispositivo que impede, então, a prisão em flagrante do presidente da República. Membros do parlamento, ou seja, deputados e senadores, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Muito bem, senhores. Algumas observações, tá? Algumas observações. Deputados e senadores, membros do Congresso Nacional. Desde a expedição do diploma, sabe o que ele troca? Troca numa alternativa dizendo, desde a posse. Não. A posse vem depois da expedição do diploma. Esta imunidade, no que tange à prisão em flagrante, para membros do Congresso Nacional, é desde a expedição do diploma. Só trocar aqui, ó, desde a posse. Não, não é desde a posse, é muito antes. Tá certo? A posse vai ser lá em janeiro, não é isso? A diplomação ocorre em outubro, novembro, a depender. Muito bem. Desde a expedição do diploma, que é o documento que confere a você que está me assistindo, você candidatou para senador, você venceu as eleições, ok, muito bem, você foi o mais votado de uma vaga no seu estado para senador, você vai receber um documento para você chegar lá no Congresso Nacional e apresentar no dia da sua posse. Ora, desde a expedição desse documento, esse documento chama-se diploma, desde a expedição do diploma, você, senador, você já tem uma proteção constitucional no seguinte sentido, ó, você, no que tange a prisão em flagrante, só se o crime praticado por você for inafiançável. A contrário senso, se o crime for afiançável, não é possível a prisão sua em flagrante, tá certo? Porque assim diz o parágrafo 2º do artigo 53 da CF, tá certo? Muito bem. Mesmo no caso de crime inafiançável, continuando as observações, e determina a Constituição Federal que o auto de prisão em flagrante seja encaminhado no prazo de 24 horas para a casa respectiva do parlamentar. Se for um deputado federal que foi preso, para a casa respectiva, um deputado federal que foi preso tem que mandar o auto de prisão para lá. Tá certo? Foi um senador, tem que mandar para o Senado. Foi um deputado federal, para a Câmara dos Deputados. Ah, não, quem foi preso foi um senador. Manda o auto de prisão, diz a CF, para o Senado. Para quê? Eles vão reunir e vai dizer, ó, na verdade, nós não queremos que o nosso colega fique preso. Basta que tenha voto da maioria, tá, de seus membros. Tá? A maioria de seus membros decidirão sobre a prisão. Ó, não queremos que ele fique preso. Pronto, libera
ou parlamentar, seja ele deputado ou senador. Entendeu, pessoal? Então, cuidado com as pegadinhas. Em hipótese alguma, o senador ou deputado federal poderá ser preso em flagrante. Falso. Quando preso em flagrante, deverá o deputado federal ou senador ser apresentado à casa respectiva. Falso. Não é precisa apresentar, ou seja, pega o marciano e leva lá e fala aqui, ó, ele foi preso em flagrante. Não. Não, a Constituição Federal não fala que o parlamentar tem que ser apresentado à casa respectiva. Fala que a cópia dos autos, melhor, os autos sejam encaminhados em 24 horas. Tá certo? Ou seja, prendeu o parlamentar federal por tráfico de droga. Ele fica no estabelecimento prisional adequado, tá certo? E manda só o auto de prisão lá para a casa respectiva. Se senador, para o Senado, se deputado federal, para a Câmara dos Deputados. Para quê? Para que eles decidam se o parlamentar vai continuar preso ou não. Tá certo? Ok, pessoal? Tá, muito bem. E os deputados estaduais têm também esta garantia? Tem. Professor, onde que está escrito que o deputado estadual tem a mesma garantia do deputado federal? Parágrafo 1º do artigo 27. Tá certo? É uma interpretação dali. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Senhores, o trecho que assegura o direito do deputado estadual não ser preso em flagrante quando o crime for afiançável, ou a contrário senso, o trecho que autoriza a prisão em flagrante do deputado estadual quando o crime for inafiançável, é isto aqui, ó. O parágrafo 1º assegura as mesmas regras previstas na Constituição. Para quem? Que regras são essas? As mesmas regras do deputado federal, do senador, as mesmas regras do deputado federal, para o deputado estadual, no que tange às imunidades. E esta prisão em flagrante não deixa de ser uma imunidade processual no que tange à prisão, já que da prisão de parlamentar eu tiro 2 observações. É possível a prisão em crime inafiançável. Outra observação. Não é possível a prisão quando o crime for afiançável. Tá certo? Então está aqui o que assegura o deputado estadual. Professor, e tem que também encaminhar o auto de prisão em flagrante para a Câmara dos Deputados? Melhor, para a Assembleia Legislativa? Muito bem, exatamente, porque aplica-se a mesma regra do deputado federal. Por quê? Será de 4 anos o mandato dos deputados federais, deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre imunidades. Regras desta Constituição está se referindo às regras dos deputados federais, tá certo? Muito bem. E olha o advogado, senhores, o estatuto. Se possível, você que vai fazer o AB, às vezes não cobra na matéria de processo penal e cobra no estatuto para você. Lei 8.906 de 94. São direitos do advogado. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo. Senhores, olha só. Eu até faço aqui a correção, que quando eu fiz a referência no advogado, eu fiz de forma genérica, dizendo, ó, ele não pode ser preso em flagrante. Cuidado, ele pode ser preso em flagrante quando o crime estiver relacionado ao exercício da profissão, se o crime praticado por ele for inafiançável, tá certo? Se o crime praticado por ele for inafiançável. No exercício da profissão, praticou um crime de calúnia, por exemplo. Tá certo? Está no exercício? Está no exercício. Ao defender, acabou excedendo e caluniou alguém. Está no exercício da profissão. Pode ele ser preso em flagrante? Não. Por quê? Porque a calúnia é afiançável.
E o estatuto diz, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável. A contrário senso, se o crime for afiançável, aqueles crimes que não estiverem no rol do hediondo, do tráfico, da tortura, terrorismo, racismo ou ação de grupo armado, ora, neste caso é afiançável, fora desse rol é afiançável, a pergunta é, está no exercício da profissão? Tá, então não pode prender em flagrante, porque para o advogado só é possível a sua prisão em flagrante no exercício da profissão se o crime for inafiançável, que não admite fiança, tá certo? E mesmo assim, para a lavratura do flagrante, tem que ter um representante da ordem, tá certo? Porque é assim que diz o inciso 4º deste artigo. Muito bem. E aí vem a pegadinha, né? Para você no estatuto. Em hipótese alguma se admite a prisão em flagrante do advogado. Isso é falso. Tá certo? A imunidade dada ao advogado, né? Assegurada ao advogado, é só no que tange aos atos praticados no exercício da profissão, tá certo? Se constituírem crimes afiançáveis. Porque sendo afiançável, não admite o flagrante. Se for inafiançável, admite o flagrante, mesmo no exercício da profissão. Porque, olha só, somente poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável. Quando? Se estiver no exercício da profissão. Muito cuidado, tá? E aí, sobre aquela questão do crime de menor potencial ofensivo, que você pode ser questionável, seja na primeira fase ou segunda fase da OAB, ou até mesmo em concurso público, tá certo? Questionar você aquela alternativa genérica, né? Em hipótese alguma será possível a prisão em flagrante quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Recordando, crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não ultrapasse a 2 anos. Por exemplo, né? Você pega uma calúnia de 6 meses a 2 anos. Ora, não é maior que 2 anos a pena, então é crime de menor potencial ofensivo. Tá certo? Muito bem. Crime de menor potencial ofensivo. Veda em qualquer hipótese o flagrante? Não. Por quê? Olha a redação do artigo 69, parágrafo único da 9.099. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, que termo? Termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado, ou assumir o compromisso de comparecer, não se imporá a prisão em flagrante. Muito bem. Olha só a redação. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante. Ora, senhores, não está colocando uma condição para não se impor a prisão em flagrante? Tá. Quais condições? Se ele for encaminhado imediatamente, ou na impossibilidade de encaminhar, por exemplo, fez a prisão em flagrante do Marciano por ameaça, fora do expediente forense, onde o juizado estará fechado. É impossível encaminhar o Marciano para o juizado. Passa por uma segunda condição: assumir o compromisso de comparecer no juizado. Eu não quis assumir esse compromisso, então vai impor a prisão em flagrante. Porque ele fala, não se imporá a prisão em flagrante se ele for encaminhado imediatamente ou se assumir o compromisso de comparecer. A contrário senso, se não for encaminhado e nem assumir o compromisso, ou não assumir o compromisso, vai impor a prisão em flagrante, sim. Tá certo? Claro que a consequência será liberar, por quê? Aí arbitra a fiança, mas isso já é outra situação, tá? E aí continua, então, né? Nem se exigirá fiança. Tá. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, se o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Essa situação aqui, essa parte final, nós sabemos que nem se aplica mais, porque em caso de violência doméstica,
não se aplica a 9.099, tá certo? Em caso de violência doméstica, não se aplica a lei do juizado especial criminal. Muito bem. E, aliás, está aí, ó. Se o crime de menor potencial ofensivo, mesmo no âmbito da violência doméstica, por exemplo, o marido ameaçou a esposa ou lesionou a esposa, policial prendeu em flagrante, mesmo que ele venha assumir o compromisso, vai lavrar o flagrante? Vai. Por quê? Porque não se aplica a lei do juizado em crime envolvendo Maria da Penha. Tá certo? Muito bem, então muito cuidado com a 9.099 no que tange à prisão em flagrante. Olha só essa questão da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, Polícia Legislativa do Senado, 2008, né? Sobre o assunto até agora estudado. MEV anuncia um roubo dentro de um ônibus, em que há 10 passageiros, dentre eles um delegado de polícia, um policial militar, um juiz de direito, um bacharel em direito e 6 pessoas do povo, sem atividades relacionadas à área jurídica. Dessas 10 pessoas, as que têm o dever de prender mévio em flagrante são questão envolvendo o sujeito ativo da prisão em flagrante. Quem é que tem o dever de prender mévio? Vamos lá? Ou seja, quem é o sujeito ativo obrigatório? O policial militar e o bacharel em direito. Bacharel em direito é qualquer do povo, ele não tem o dever. O bacharel em direito, ele pode prender, não tem o dever, tá? Ele quer saber quem deverá. As pessoas sem vinculação com a área jurídica, nada a ver, porque é qualquer do povo, tem a faculdade, e ele quer saber quem tem o dever, obrigatório. O policial militar, o juiz de direito, o bacharel em direito e o delegado de polícia. O juiz de direito e o bacharel em direito não está no rol do artigo 301, porque não é autoridade policial, não é essa a alternativa. O policial militar, o juiz de direito e o delegado. O juiz de direito está fora, tá certo? Porque ele não é autoridade policial, ele não entra no rol do 301. E o policial militar e o delegado de polícia, exatamente. O policial militar e o delegado de polícia. As autoridades policiais e seus agentes. E aqui o policial militar, ele entra nesse gênero de agentes da autoridade policial, tá certo? Então a alternativa correta é a E, porque o delegado de polícia tem o dever, e o policial militar também tem o dever. Saindo fora, o bacharel em direito, as pessoas sem vínculo com a área jurídica, e até mesmo o próprio juiz de direito, tá certo? Senhores, agora, após nós estudarmos o conceito, né, e também os sujeitos da prisão, passando aí pelas pessoas que apresentam uma restrição no que tange a prisão em flagrante, espécie de flagrante, extremamente cobrada em prova, tá? Espécies de flagrante, tá? Temos várias espécies de flagrante, a começar pelo flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, flagrante próprio, perfeito ou verdadeiro, tá? Também chamado de propriamente dito, também chamado de real, muito bem. Este flagrante, esta espécie de flagrante, muita atenção, ocorre em 2 situações. Quando o sujeito for encontrado praticando, olha o gerúndio aqui, ó, praticando a infração. Significa que ele deu início e antes do fim foi preso, bem aqui, ó, tá certo? Foi preso no meio, tá? Eu estou puxando a sua bolsa, puxando o seu relógio, estou tentando subtrair o seu celular, sofro uma voz de prisão em flagrante. Que tipo de flagrante? Próprio, perfeito, verdadeiro, propriamente dito, flagrante real, tá certo? E a outra situação que caracteriza o flagrante próprio é quando o sujeito acabar
acabar de praticar a infração. Tá certo? Quando acabar de praticar a infração, também caracteriza flagrante próprio, perfeito ou verdadeiro. Qual a diferença de quando está praticando e acabou de praticar? Está aqui, senhores. Quando ele está praticando, ele foi preso antes do fim, antes de conseguir terminar os atos executórios. Acabou de praticar, deu início, terminou, mas foi preso ainda no local do crime. Essa é a diferença do praticando para acabar de praticar. Tanto um quanto o outro caracteriza a mesma espécie. São duas espécies de flagrante próprio. Quando o sujeito for preso no momento que estiver praticando a infração, ou quando acabar de praticar, significa dizer que nem teve tempo de fugir. Porque se fugir e iniciar uma perseguição, sai do próprio e entra no impróprio. Daí eu falo o seguinte, então só pode ser uma coisa. Ele foi preso na cena do crime, ele foi preso no local, apesar de ter terminado, tá certo? Acabou de praticar, mas foi preso no local, caracteriza o flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, quase flagrante, flagrante real, tá certo? E isto está no artigo 302, inciso 1º e inciso 2º. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Olha, o gerúndio está praticando a infração. Iniciou, foi preso no meio do caminho, não sequer teve tempo de finalizar a empreitada. Eu nem consegui inverter, tomar o celular, sofri uma voz de prisão em flagrante. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, flagrante próprio, ou acabar de cometê-la, flagrante próprio. Isto aqui que eu falo, acabou, né? Chegou até o fim, foi preso aqui, no fim, quando terminou, e eu consegui tomar o seu celular, só que eu fui preso ainda no local do crime. Muito bem, tá certo? As duas situações caracterizam a mesma espécie, tá? Clique lá